dizendo que a população brasileira deveria ficar em estado de alerta com as movimentações vindo, especialmente dos tribunais superiores do país. Naquela oportunidade eu falava sobre o julgamento que, logo no início do mandato, em março eu subi aqui, falando do julgamento que decidiria se crimes eleitorais, por sua especificidade, atrairiam a competência para que todos os fatos conexos fossem examinados pela Justiça Eleitoral. Desde aquele momento, já despontava por parte da Suprema Corte desse país, o STF, uma flagrante campanha no sentido de promover um desmanche da Operação Lava Jato e sepultar todos os ganhos que nós tivemos nos últimos 5 anos no combate à corrupção, lavagem de dinheiro, obtido por essa operação que eu vou tentar aqui. Porque... É do senhor a audiência, o senhor que sabe. Não, mas... Eu queria, presidente, senador Stevenson Valentim, nesse momento que eu subo mais uma vez essa tribuna, queria saudar a todos os presentes, funcionários, assessores, senadores, senadoras, convidados da sessão que nós teremos daqui a pouco, em homenagem a um grande humanista, pacifista, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um cearense que nós vamos ter a oportunidade de conhecer a vida que ele trilhou hoje, famosa tanto no Brasil quanto no mundo pela caridade, pelo amor ao próximo, pelo desapego. Mas eu queria subir essa tribuna aqui, primeiramente agradecendo aqui a presença de amigos que vieram também para essa sessão solene em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis Nunes, o Wagner Oliveira Nunes, seu filho, a Anelise Ramos, do Centro Espírita Nosso Lar, e a Daniele também, da mesma instituição, a Alexandre Caldini, grande irmão, amigo, vai ser um dos palestrantes. Daqui a pouco também chegando aqui o ator Carlos Vereza, que interpretou o Dr. Bezerra de Menezes no cinema, que hoje a gente vai ter essa sessão às 16 horas, mas que será transmitida à noite na TV Senado, às 22 horas. Mas eu subo essa tribuna aqui, senhor presidente, para mais uma vez tocar. Eu não vou me cansar de falar sobre isso, porque por mais que a gente esteja vivendo um momento, senadora Zenaide, turbulento no nosso país, que a gente precisa de muita inspiração, de muita serenidade, sabedoria para saber lidar, com fé, com esperança. Mas nós precisamos agir, porque a maior crise que nós vivemos hoje não é a crise econômica, não é a crise social, com 13 milhões de desempregados, uma vergonha para um país riquíssimo como é o Brasil. A gente vê aquelas filas nas reportagens, as pessoas buscando emprego. Não é a crise política. A maior, a mãe de todas as crises que a gente vive é a crise moral, a crise ética, que ainda persiste, que é uma chaga no nosso país, que é a questão da corrupção. Então eu subo desde o início, desde o primeiro dia que nós assumimos, nós temos desenvolvido um trabalho aqui, nessa casa, dizendo que a população brasileira deveria ficar em estado de alerta com as movimentações vindo, especialmente dos tribunais superiores do país. Naquela oportunidade eu falava sobre o julgamento que, logo no início do mandato, em março eu subi aqui,
falando do julgamento que decidiria se crimes eleitorais, por sua especificidade, atrairiam a competência para que todos os fatos conexos fossem examinados pela Justiça Eleitoral. Desde aquele momento, já despontava por parte da Suprema Corte desse país, o STF, uma flagrante campanha no sentido de promover um desmanche da Operação Lava Jato e sepultar todos os ganhos que nós tivemos nos últimos 5 anos no combate à corrupção, lavagem de dinheiro, obtido por essa operação que eu considero, respeitando quem pensa diferente, mas eu considero um grande patrimônio hoje do povo brasileiro que já conseguiu trazer 13 bilhões de reais de volta aos cofres públicos, de desvio de empresas brasileiras, como a Petrobras, dinheiro do povo brasileiro que foi desviado pelo crime do colarinho branco, com empresários, com políticos, que nunca eram punidos nesse país e começaram a ser punidos. Mas o maior ganho dessa operação não é trazer esses 13 bilhões, não é 13 milhões não, é 13 bilhões de reais de volta para a nação. Eu acho que o maior ganho dessa operação, e eu falo dessa operação, mas tem muitas outras no país que combatem a corrupção, mas é resgatar a esperança do povo brasileiro na justiça desse país. Vocês não têm ideia de milhões e milhões de brasileiros que voltaram a acreditar novamente no Brasil, voltaram a acreditar na ética, que a justiça de fato é para todos. O fato agora é que todas essas conquistas, no sentido do enfrentamento energético, a malversação do dinheiro público, que envolveu agentes políticos, empreiteiras, funcionários estatais, operadores financeiros, estão sob ataque ardiloso das instituições que deveriam preservar pela sua manutenção e efetividade. Entre elas, o nosso STF. Inúmeras são os indícios dessa trama sombria, que eu repito aqui, envolve os 3 poderes da República hoje. Infelizmente. Se não vejamos, se já não bastassem as decisões como o envio para a Justiça Eleitoral dos crimes de Caixa 2, ou aquela que suspendeu o uso de informações de órgãos de controle, como o COAF e a Receita Federal, sem autorização judicial, ou ainda daquela que impediu investigações sobre 133 influentes contribuintes com rendimentos suspeitos de fraude. Tivemos na data, agora recente, 20 de agosto, mais uma tentativa de ferir de morte a Operação Lava Jato e suas ramificações por todo o Brasil. Estou me referindo à decisão emanada pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, que por 3-1 anulou a sentença da lavra do ex-juiz federal e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que em março de 2018 condenou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ressalta-se que, mesmo tendo sido reduzida, tal condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O julgamento
recente, dessa terça-feira agora, dessa semana, é, sem dúvida, um considerável retrocesso e abre precedente, sim, para que, segundo os operadores da própria Força-Tarefa da Lava Jato, outros 143 réus dos 162 condenados no âmbito da operação acionem o próprio STF para anular 32 sentenças condenatórias. A decisão foi tomada por uma questão técnica processual que, repito, infelizmente abrirá as portas para que outros criminosos de colarinho branco, todos devidamente julgados e condenados pela justiça brasileira, possam sorrateiramente se beneficiar nos seus respectivos processos. A banca que defende o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil ressaltou que houve cerceamento de defesa do acusado, pois o juiz Moro abriu prazo conjunto para todos os réus se manifestarem nas alegações finais do processo. No entanto, para a defesa, o correto seria primeiro se manifestar os réus que firmaram acordo de delação premiada e, em seguida, os outros acusados. Porém, como muito bem defendeu o ministro Edson Fachin em seu voto, que foi vencido, tal preceito jurídico alegado por esse ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, que recebeu 3 milhões de reais em propinas pagas pela Odebrecht, ou seja, a apresentação de alegações finais em momentos diversos por corréus delatores e delatados, não tem previsão legal que lhe dê sustentação. Como a colaboração premiada é uma das estratégias que pode ser usada pela defesa, a opção por esse instituto, para o relator, não autoriza que o juiz faça distinção entre colaboradores e não colaboradores. A Subprocuradoria-Geral da República, quando da defesa da manutenção da condenação, deixou claro que Bendini, desde o início da ação penal, teve sim amplo acesso ao direito de defesa, não havendo, sob hipótese nenhuma, que se falar em cerceamento de defesa ou quaisquer outras irregularidades nos ritos processuais que conduziram à condenação desse transgressor da lei. Em tempo, esse entendimento foi esposado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do agravo regimental em habeas corpus número 437.855 no próprio STJ. O fato é que, como já dito, essa interpretação da segunda turma do STF, hermenêutica, né, uma interpretação de hermenêutica, vai de encontro às decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba, do TRF da 4ª Região e também do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, 2 instâncias e um tribunal superior terá o acórdão de instaurar uma enorme insegurança jurídica e instabilidade jurisprudencial que poderão acarretar a perda da efetividade das sentenças e, por conseguinte, a impunidade dos criminosos. Buscando reduzir esse risco e dirimir as dúvidas suscitadas, o ministro Edson Fachin, numa movimentação extremamente oportuna, eu quero ressaltar mais uma vez que, por mais que o Supremo Tribunal Federal esteja sendo questionado
por muitos senadores dessa casa que querem a CPI da Lava Toga, que querem que seja deliberado impeachments, vários que estão na gaveta dessa casa, nós sabemos da importância daquela instituição para a democracia. É muito importante resguardar a instituição. E a gente sabe que a maioria dos ministros que lá estão são cumpridores dos seus deveres e que estão fazendo um bom trabalho. Mas alguns indícios, fatos determinados que nós podemos ver aqui nos requerimentos dessa CPI e dos impeachments precisam ser avaliados até para o bem da casa, para que possa ser preservada a casa no momento que a população brasileira está indo às ruas, cada vez em maior número, participando, questionando algumas atitudes do Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria dizer que caberá agora ao presidente do STF ter a sensibilidade. Eu acredito sim no ser humano, eu acredito na reflexão, acredito no arrependimento, sim, e nós temos que estar abertos para isso. Para que ele coloque imediatamente, é o mínimo que se espera, e eu faço aqui o pedido ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para colocar imediatamente em pauta esse julgamento, para que os 11 ministros do Supremo se posicionem sobre essa decisão da segunda turma, que deixou o Brasil inteiro, mais uma vez, escandalizado com o Supremo Tribunal Federal. Então, que seja decidido pelo colegiado. E eu espero muito bom senso dos ministros, porque a gente não pode retroceder no combate à corrupção, não. Para encerrar meu pronunciamento, eu queria dizer, senhoras e senhores, que não se justifica, nesse momento, um dos mais significantes da história recente de nossa República, colocar em jogo o futuro, um avanço da ética, numa vã discussão sobre essas questões técnicas menores. Eu acredito que nós precisamos ter muita responsabilidade nesse momento. Senhor presidente, não tenho a menor dúvida que essas pessoas que estão sendo condenadas por corrupção de toda ordem, além das demais que compõem o submundo do crime, do colarinho branco, da corrupção e do desrespeito à nossa ordem jurídica, terão muito que comemorar caso esse desastre veredito da segunda turma do STF venha a ser mantido. Afirmo ser mais que necessário denunciar ao sofrido povo brasileiro que o argumento supostamente técnico de que delatores e delatados devem ser tratados de maneira desigual no âmbito de uma ação penal na qual todos são julgados por crimes graves, como lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas, sonegação fiscal, entre outros, na verdade, pode estar escamoteando propósitos inconfessáveis. Por fim, senhor presidente, me comprometi com o povo do meu Ceará, a terra da luz, vizinho ao estado dos 2 senadores que estão aqui presentes, senadora Zenaide, senador Stevenson Valentim. Eu me comprometi com o povo cearense que pautaria meu mandato com base na ética, na honestidade, na verdade. Portanto, imbuído dessa obrigação republicana,
serei sim uma caixa de ressonância dos anseios da nossa população. Essa mesma que tem ido às ruas lutar por um Brasil mais justo, mais transparente. Portanto, enquanto Deus me der vida e saúde, e eu agradeço muito as orações que eu tenho recebido, as mensagens de todo o país, isso me fortalece muito, porque nós precisamos aqui de muita serenidade, muita tranquilidade, porque a guerra é espiritual, e precisamos de força para seguir adiante. E graças a Deus a gente tem recebido essa força do povo brasileiro. Eu agradeço. Enquanto Deus me der vida, saúde, não me calarei diante dos possíveis desmandos advindos, seja da mais alta corte da justiça desse país, ou de qualquer outro poder aqui no Senado, Câmara dos Deputados e poder executivo também, que merece dar explicações sobre essa história de jogar COAF para um lado, jogar COAF para o outro, colocar como apêndice do Banco Central, interferência na Polícia Federal, que é uma das instituições mais acreditadas do Brasil, interferência na Receita Federal. Nós não toleraremos isso, custe o que custar. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Não dá nem para partear porque o tempo está curto. O senhor... Terminou. Mas vá, Zenaide, vá. Não, você vai usar a palavra? Tem tempo ainda. Ô, Girão, assume aqui que eu vou tentar falar daqui a pouco. Começar. Senhor presidente.